Olá, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Elianai Batista e esta é a série Amada Congregação. Hoje é dia 15 de janeiro de 2019, episódio 15, é necessário que o presbítero seja cordato. Então vamos ver o ensino bíblico a esse respeito. A Escritura requer que o presbítero seja cordato. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato. Então, cordato aqui ele está em contraste com o violento. É proibido, que o presbítero seja violento, mas se requer dele que ele seja cordato. Então, cordato é o contrário de violento aqui em nosso texto. A palavra grega para cordato é epiekes, que refere-se a algo que é aparente, apropriado, conveniente, equitativo, íntegro, suave e gentil. Podemos pensar principalmente nesse último termo aqui, gentil. Então, esse termo ele aparece em outras partes do Novo Testamento, como, por exemplo, em Filipenses capítulo 4, versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A palavra aqui é a palavra moderação, que poderíamos dizer seja a vossa gentileza conhecida de todos os homens. O outro texto é Tito capítulo 3, versículo 2. Aqui em Tito 3 temos duas partes, Uma que fala sobre como aqueles que foram alcançados pela graça de Deus devem lidar com as autoridades, veja aqui versículo de número 1, e a outra parte é como eles devem lidar com todas as pessoas de uma forma geral, como eles devem lidar, como eles devem viver numa sociedade. Então, não difamem, nem sejam altercadores, mas cordatos. É importante observar que aqui em nosso texto, 1 Timóteo 3,3, diz não violento, porém cordato, inimigo de contendas, que é a próxima qualificação aqui. Esse termo inimigo de contendas, ele tem uma aproximação com o termo não violento. E o termo usado aqui, inimigo de contendas, é o mesmo termo que em Tito 3,2 foi traduzido como nem sejam altercadores. Tá? Então, o cordato fica próximo dessas palavras, violento, altercadores ou inimigo de contendas, como um contraste. Tá? Então, aqui no caso de Tito 3,2, nem sejam altercadores, então diz mais cordatos, e vejam o complemento, que tem vínculo com ser cordato, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Então, isso é o que faz um homem cordato. O termo também aparece em Tiago 3,17. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então, nós temos aqui o mesmo termo quando se refere a indulgente. Então, aqui foi traduzido como indulgente. A sabedoria é indulgente. Uma outra passagem é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Então, o gentil, o cordato, o moderado, ele aqui entra em contraste com perverso. Então, o termo cordato, ele muitas vezes é traduzido por clemente, tolerante, gentil. É um adjetivo, então, que traz a ideia de alguém que é imparcial, de alguém que é moderado, que é clemente, que não insiste na letra da lei, que não está ali realmente requerendo alguma coisa, até muitas vezes de uma forma que não é uma forma clemente e moderada. Então, o termo tem a ver com essa questão de ser tolerante, clemente e gentil. Resumo:
Essa qualificação, ela refere-se a um homem que procura julgar as questões de uma forma imparcial, adequada e clemente. Tá? Então, quando ele julga as coisas, ele julga desta forma, imparcial, adequada e clemente. Refere-se a um homem que efetivamente ele dá sua contribuição, sendo clemente em suas palavras, mesmo quando ele discorda. Então, vamos supor que esse homem estivesse numa reunião do conselho e um assunto foi levantado e ele discorda veementemente daquele assunto levantado, daquela proposta, por exemplo. Então, ao lidar com essa questão da discordância àquilo, ele o faz não de forma violenta, ou procurando discussões, como os dois termos indicam, né? Não violento, inimigo de contendas, mas ele está ali o termo no meio, cordato. Lembre-se disso aqui em 1 Timóteo 3,3, né? Não violento e inimigo de contendas. Então, ele não busca resolver ou lidar com aquela questão de forma violenta e nem desenvolvendo uma contenda através daquele assunto, mas ele é cordato, ele é gentil. Então, mesmo quando ele discorda, as suas palavras não implicam em uma discussão, em uma briga, mas elas são moderadas. E ele fala então também de uma forma gentil, uma forma tolerante. E essa tolerância também tem a ver, então, quando acontece o contrário. Ele apresenta uma proposta e alguém discorda, e em vez de lidar com aquilo de uma forma a discutir, a se alterar porque alguém está discordando da sua proposta, ele simplesmente lida com aquilo de uma forma realmente clemente e tolerante. Ele suporta aquela discordância e lida com ela de uma forma gentil. Então, esse texto, esse termo refere-se a esse tipo de homem que é clemente em suas palavras, mesmo quando discorda. Vejamos algumas implicações. Podemos perceber que um homem é cordato pela forma gentil de tratar os outros e pela clemência e paciência diante das fraquezas de outros. Então, homens que não são pacientes com as fraquezas de outros, que não são gentis diante dessas fraquezas, então esse tipo de homem provavelmente não é cordato. O homem que nós buscamos, então, é um homem sábio, clemente, compreensível e paciente. Compreensivo e paciente. Tá? Então, algumas perguntas para autoexame. Eu sou gentil quando eu discordo de algo em uma discussão? E talvez devemos acrescentar mais uma. Eu sou gentil quando alguém discorda de mim em uma discussão? Próxima pergunta. Eu sou gentil quando tenho que lidar com as fraquezas dos outros? E, por último, estou atento para indicar ao presbiterato um homem gentil e compreensivo na hora de lidar com contradições? Muitas vezes um presbítero tem que lidar com contradições, e a forma de lidar com essas contradições, pelo que aprendemos aqui, deve ser moderada, clemente e gentil. Ore por isso, ore para que Deus faça assim na sua própria vida, na vida de todos nós, e que Deus nos conceda presbíteros que sejam cordatos. Que o Senhor te conceda graça e paz.